Corpo estranho. Por que é chamado corpo estranho? Porque é alguma coisa que não deveria estar naquele local. Então o organismo ele aceita determinados tipos de corpos estranhos, principalmente aqueles usados de forma terapêutica, como placas e parafusos usados na correção de fraturas na ortopedia, telas que são colocadas, por exemplo, para reforço de hérnias inguinais ou incisionais umbilicais, e outros tipos de materiais que são colocados em coração, em vasos arteriais, próteses que são colocadas tanto na parte ortopédica quanto na parte vascular, e o organismo aceita esses corpos estranhos em função da pouca irritabilidade que eles podem provocar. Daí, então, a gente conclui que determinados tipos de corpos estranhos que são mais sensibilizadores, ou seja, que provocam mais irritação, o organismo tende a expulsá-los. Por exemplo, fragmento de madeira, em que às vezes ele é um pouco mais poroso, o organismo não consegue aceitar aquilo ali com muita facilidade. Pode até aceitar, ficar durante anos, mas ele fica ali todo encapsulado e às vezes pode provocar uma irritação e às vezes até uma rejeição aí no futuro. A gente tem projéteis de arma de fogo, por exemplo, que é muito comum. Tem pessoa que tem projeto de arma de fogo aí há mais de 20, 30 anos, tanto que a gente nem se preocupa com o projétil normalmente durante uma cirurgia, a gente se preocupa muito mais com as lesões que esse projétil provocou. Mas culturalmente, e aí vem até uma certa, vamos dizer assim, uma certa raiva que eu tenho de ver determinados tipos de filme, porque o cara leva um tiro, às vezes um tiro até letal, o cara vai lá com uma ponta de faca, arranca a bala e o cara tá salvo. Então essa é uma impressão que se passa muito errada e que as pessoas, muitas vezes quando a gente está fazendo uma cirurgia e nessas circunstâncias, muitas das vezes as pessoas perguntam cadê a bala? Como se a bala ou a retirada da bala realmente resolvesse toda a situação. E a gente sabe que isso não é verdade. Tá? Então a presença do corpo estranho lá do projétil, se ele não estiver num lugar que está incomodando muito próximo da pele, ou numa região de muito atrito, que a pessoa fica sentando em cima dela, ou pisando, ou apertando, ou encostando, aquilo pode ficar indefinidamente se não estiver incomodando. Outros corpos estranhos também são pouco sensibilizadores, como vidro, alguns tipos de metal, agulhas, por exemplo, de costura. Já peguei uma pessoa com uma agulha de costura que estava no braço há anos. Vidro, já tirei vidro, às vezes na cabeça da pessoa, 10, 15 anos depois de um determinado acidente. Então, quer dizer, o organismo ele aceita esse corpo estranho. Então, se esse corpo estranho não está incomodando e está numa região não aparente, quer dizer, não fica te incomodando nem visualmente, ele pode ser deixado lá sem nenhum problema. Outro mito é que o corpo estranho ele pode andar, que é perigoso ir para o coração, que é perigoso... Não, isso não existe. Então, são muitos mitos que as pessoas criam ao longo do tempo e que muita gente acredita. Então o corpo estranho ele pode ser retirado, lógico, se ele estiver te incomodando, se estiver muito aparente, ou estiver dando alguma reação. Às vezes você tem um ferimento, aconteceu um acidente, mas 3, 4 meses atrás, e aquele machucado nunca fechou. Vai ver lá, tem um pedacinho de pedra lá dentro, que está lá, e às vezes no dia do acidente, em função da correria, do sangramento, não tanto por imperícia do médico que viu, mas é porque na hora realmente é mais complicado, e nem sempre você consegue, em função das outras preocupações, se preocupar com aquele ferimento, já que a pessoa tem outras lesões até mais graves. Então isso é importante, só saber que isso pode acontecer e que pode ser retirado depois sem maiores problemas. Tá? Então o corpo estranho é muito comum, ele pode ser interno, pode ser parcialmente interno ou externo, igual por exemplo o anzol, ele está praticamente ali dentro, mas com parte também para fora, então também tem que ser retirado, e normalmente com anestesia local. Existem vários outros tipos de corpos estranhos. Então a gente tem que estar assim, preparado para tirar, e se você tem alguma dúvida, vale a pena pesquisar. Também marca a sua pré-consulta lá, vamos dar uma analisada e ver se vale a pena retirar isso ou não. Porque de repente não é uma coisa que precisa ser retirada. Por isso segue a gente no Instagram, agenda sua pré-consulta lá e vamos dar uma avaliada.